E Tá, agora eu vou falar exato. no o meu último, que é o quinto e o nono conselho. E esse até é mais do que para todo investidor, até acho que é um pouco para a vida, mas tem a ver, sem dúvida, com investimento. Eu vou explicar o porquê. Mas antes de falar dele, eu queria fazer um preâmbulo, porque quando a gente preparou também esse almoço grátis, eu também fui buscar alguns investidores que eu gosto, que eu respeito a opinião, que eu já aprendi bastante. E um deles que eu acompanho há muitos anos é o Jim Rogers. Inclusive, tem aqui 2 livros dele aqui atrás, na minha prateleira, que é... O primeiro que ele escreveu foi Uma Volta ao Mundo, que ele deu em 89 até 91. Ele e a esposa, na época, em 2 motos BMW, e ele viajou o mundo inteiro, e inclusive durante era a queda do comunismo. E depois dele escreveu esse primeiro, que se chama Investment Biker, e aí depois, na virada do milênio, aí com a esposa atual, ele escreveu um chamado Adventure Capitalist, que foi a segunda volta ao mundo que ele deu. Inclusive, ele passou pelo Brasil, mas por pouquíssimo tempo, foi em Uruguaiana apenas que ele passou, olha só. Olha aí. Quando ele acabou subindo pela costa oeste da América Latina. Mas, enfim, e ele é um cara que se aposentou muito cedo. Ele, com 37 anos, ele conseguiu se aposentar. Ele era sócio do George Soros no Quantum Fund. E na década de 80, ele se aposentou antes dos 40, muito dinheiro, e ainda não tinha filho. E ele sempre dizia que ele não sabia quando e se ele ia ter filho, porque para ele era não perda de tempo, mas é que ele tinha tanta coisa que ele queria fazer e viajar o mundo, que ele achava que com filhos isso não seria possível, então filhos não era o foco dele. Mas ele finalmente teve filhos já muito tardiamente, que foi eu acho que foi com mais de 60 e poucos anos que ele teve a primeira filha, teve 2 filhas. Ele mora em Singapura, e um dos livros que ele escreveu, foi um dos últimos, ele ainda é vivo, é chamado A Gift to My Children. Então, um presente para as minhas filhas, para as minhas crianças. E aí tem as dicas dele de vida também, e acho que é muito bacana acompanhar, tem muitos conselhos lá de um grande investidor. E acho que um desses conselhos que ele traz lá é justamente o de ter filhos. Tenha filhos, tenha uma família, e esse é o meu conselho. Isso não quer dizer que todo mundo tem que ter filho, isso é uma obrigação e a qualquer custo. Não. É importante que seja com a esposa e com quem você ama e tenha uma vida estruturada. É importante que você tenha condição também de sustentar essa família, não tem dúvida. Mas tendo a oportunidade, tenha filhos. Acho que é um conselho bacana, porque traz alguns ensinamentos para a vida. Eu sou pai de 2 filhos, um filho de 7 anos e uma filha que vai fazer 6 agora, filho de 8 e uma filha que vai fazer 6. E ter filhos muda, sem dúvida, a sua perspectiva de algumas formas. O primeiro é o óbvio, que todo mundo que já teve filho sabe, que realmente muda o seu sentido de vida. Você entende como a vida funciona, o criador, assim, é realmente um negócio indescritível, só tendo para saber. E é diferente, isso é uma coisa que meu pai me falou quando eu tive meu primeiro filho, que amor de filho para pai é diferente de amor de pai para filho. E o entendimento de família, de importância da família, também é diferente quando você é apenas filho. Quando você é pai, muda completamente. Então, essa ideia de entender o sentido da vida e até mesmo ter filhos, dar um propósito e um sentido para a sua vida, isso acontece para muitas pessoas. Acho que é algo que todo mundo que pudesse deveria, sim, vivenciar. Um outro ensinamento, ou talvez uma consequência de ter filhos, ter uma família, é que isso também te dá foco. Realmente ajuda você a se tornar mais produtivo, a saber que, cara, agora não é só você que está aí no mundo, você tem uma ou Exato. 2 ou 3 bocas para alimentar, então vai ter que ralar, vai ter que focar, se concentrar e trabalhar bastante para conseguir sustentar a família e, enfim, dar o melhor para os seus filhos e para sua esposa ou para o casal. Então, acho que essa questão de trazer foco é algo que ter filhos também ajuda bastante, foco profissional. Isso acaba até aumentando a sua produtividade. É engraçado que eu, conversando com vários amigos que já foram pais há mais tempo, como normalmente é no período onde eles são pais e que os filhos estão crescendo, que eles são mais produtivos e que geram mais riqueza, e que profissionalmente foi o momento que eles mais acumularam riqueza.
quando se pensa que, pô, filho é só custo, eu não, agora é mais boca para alimentar, é colégio, não sei o quê, então é complicado. Mas acontece justamente o oposto, é no período que você vira pai que você acaba sendo mais produtivo e gera ainda mais riqueza. E acho que o outro ensinamento que filhos deveriam trazer, e esse é eu, Fernando, falando, acho que poucas pessoas, ou não muita gente tem essa percepção, de não encarar filhos apenas como bocas para serem sustentadas. Não encarar como um custo, como um fardo, mas sim como um investimento em seres humanos, em cidadãos que você vai criar, educar, para que eles possam crescer, se tornar profissionais, cidadãos e conseguir produzir ainda mais e gerar riqueza para toda a sociedade e ajudar a sociedade a ser sustentada e não apenas a si mesmo. Mas enfim, esse é o meu último conselho. Tenha filhos, família, acho que é um ensinamento para a vida inteira e para o investidor também. E aí pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.